Nós temos tentado buscar uma igreja bíblica, nós temos tentado lutar em oração, em estudo da palavra, para que esse púlpito seja um púlpito da verdade. Nós não queremos agradar as pessoas, mas nós queremos falar aquilo que Deus tem através da sua palavra. Então eu quero que você preste bem atenção nesse texto, porque Paulo aqui estava sendo questionado da sua autoridade. Os falsos mestres também estavam tentando descredencializar Paulo, ou seja, colocar dúvidas sobre as verdadeiras credenciais de Paulo. E quando você for falar a verdade, onde você vive, onde você trabalha, ou que você for testemunhar a verdade, as pessoas se levantarão contra você. Mas você precisa permanecer de maneira firme na palavra do Senhor. Se você começar a abraçar as práticas do mundo, você não será confrontado, as pessoas não irão contra você. Mas se você realmente falar a palavra como ela deve ser dita, haverão problemas na sua vida. E para isso, você tem que buscar a base bíblica para continuar e perseverar em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos o privilégio de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor para te prestar um culto de adoração. Senhor Deus, não há nada mais para nós senão adorar o teu santo nome, ser gratos por tudo que o Senhor tem feito, até mesmo nos momentos difíceis, Senhor Deus, onde andamos muitas vezes pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco, o teu cajado, o teu bordão, vem nos trazendo a proteção, a segurança e o consolo. Senhor Deus, que nós possamos realmente identificar isso com os olhos espirituais abertos, Senhor Deus, buscando da tua presença e da tua palavra, para que a nossa suficiência seja Cristo Jesus. Que cada coração aqui hoje, Senhor Deus, seja tratado pelo poder da tua palavra, que nós sejamos confrontados por essa verdade bíblica, Senhor Deus, e que a nossa vida seja mudada pela fé em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. A excelência do ministério da nova aliança é um título bastante próprio para esse texto. Meus irmãos, o ministério da nova aliança é o ministério de Cristo Jesus. Ele é a nova aliança estabelecida na cruz do Calvário. E esse ministério realmente ele é excelente em si mesmo. Ele não precisa ser modulado, ele não precisa ser adocicado, ele não precisa ser diluído, ele não precisa ser turbinado. Ele é excelente na sua própria natureza. O Evangelho é a notícia boa para o homem de que há solução em Cristo Jesus. Não em mim, nem na Igreja Batista do Kennedy, nem nos pastores que aqui estão, mas em Cristo Jesus. E não há coisa mais excelente do que Cristo Jesus. Quando nós entramos aqui com aquele desejo de adorar ao Senhor, eu sei que você sente tocado pelo Senhor quando os cânticos são ministrados, quando as orações são feitas, quando a palavra é aberta e lida, quando a ministração da palavra, então, ela é iniciada. Eu sei, se você entrou aqui com esse propósito de adorar o Senhor, o seu coração se enche de alegria, porque não há nada melhor do que adorar o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, nós cantamos isso, nós não precisamos de mais nada.
Apesar das dificuldades que temos enfrentado, que o nosso país tem enfrentado, nós temos tudo o que precisamos e tudo está em Cristo Jesus. Se a nossa satisfação está na excelência da nova aliança, nós temos tudo o que precisamos. E eu quero chamar a sua atenção. A vida de Paulo e dos apóstolos não era uma vida fácil. Os falsos mestres, então, guerreavam contra eles e tentavam colocar na igreja as falsas doutrinas e para chamar a atenção para si mesmo, porque eles eram praticantes de rituais, mas eles não tinham vida com Deus. Eles tinham práticas, talvez a roupa que vestiam, os rituais que faziam, o que eles observavam era algo bem externo. E como eles não tinham nada de melhor para ofertar, eles tinham que jogar lama em Paulo, jogar lama nos discípulos e nos apóstolos, para que então fosse maculado a vida deles, para que a igreja então olhasse para esses falsos mestres. Mas Paulo, ele começa defendendo a sua autoridade e a autoridade dos apóstolos que com ele trabalhavam. Precisamos nós nos apresentar novamente? Será que vocês não analisaram a nossa vida? Será que vocês não analisaram tudo que nós temos falado? Será que vocês não fizeram como os crentes de Bereia? Ou seja, conferiram depois da exposição da palavra, se era mesmo a palavra de Deus? Será que nós precisamos agora trazer alguma coisa para que vocês creiam? Será que é isso que vocês estão querendo? Muitas vezes eu tenho chamado a atenção. Há conflitos, muitas vezes, mesmo dentro do seio da igreja do Senhor. Aí você vai dar crédito a quem? Analise a vida de quem está falando de um lado, analise a vida de quem está falando de outro lado, e cuidado para dar crédito segundo o testemunho dessas pessoas, não segundo o que você está ouvindo. Porque essa era a questão. Homens sem testemunho algum queriam macular, queriam atrapalhar a obra. Será que os irmãos estão vendo o testemunho de Paulo? É isso que está falando. Será que precisava de mais provas? Será que vocês têm observado quem serve a Deus com você? Será que você tem observado o comportamento das pessoas que estão ao seu lado? Será que você tem notado que o testemunho dessas pessoas, ele é coerente com o estilo de vida que ele tem? Será que na hora da dor dessas pessoas, você tem notado que elas realmente estão em Cristo Jesus? Quando elas abrem a boca, elas professam através dos assuntos que elas soltam, Cristo Jesus? Paulo estava chamando a atenção para isso. Nossa palavra tem que estar pautada na Bíblia, e as nossas ações devem refletir o caráter de Cristo. Essa é a questão. Não é somente falar a verdade, mas viver a verdade. Não é somente falar a verdade, mas é que mostrar que através das suas ações, a verdade está no seu coração. E Paulo então, ele vai além, não precisamos de carta de recomendação, quando temos uma vida à luz da palavra. Meus irmãos, hoje as pessoas falsificam diploma, correto ou não? Tem pessoa que entra no hospital, fica medicando ali por 3, 4, 5, 10 anos, quando chega lá na frente, ele descobre que nunca teve um curso de medicina. Por quê? Apresentou uma identificação falsa. Paulo está falando, será que vocês querem isso? Ou temos nós necessidade, como alguns, quer dizer, os falsos precisam de carta de apresentação, mas os verdadeiros não. Eles têm uma vida aos pés do Senhor. Eles são luz da terra, eles são luz do mundo e sal da terra. A sua vida é pautada por testemunho idôneo à palavra de Deus. Hoje nós temos um turbilhão de chamados evangélicos. Diz que tem crescido muito, 25, 26, 27% da nação brasileira. Mas quando nós olhamos para o testemunho, nós vemos misericórdia. Não existe esse 25, 26, nem 27%. Na verdade, talvez 3, 4, 5%, para ser muito animado com a coisa. Por quê? Vida diferente do que prega. Nós temos visto escândalos. Nós temos visto pessoas precisando bater no peito. Nós temos visto pregadores pagando uma fortuna para pregar em grandes eventos para ficarem conhecidos.
porque não tem vida no altar. Os falsos mestres precisavam de cartas, pois tinham uma vida longe da verdade. Então Paulo defende o seu apostolado. Paulo defende o apostolado daqueles que eles haviam enviado, que estavam lutando pelo evangelho. A segunda coisa que eu aprendo aqui é a vida do cristão é o testemunho da sua conversão. Olha o que diz o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Meus irmãos, vidas transformadas são o testemunho cristão. Vidas transformadas. O que é uma vida transformada? É uma vida diferente do que era. Mas não basta ser uma vida diferente do que era, nesse caso, uma vida transformada pelo poder de Deus, que agora vive para a glória do Deus vivo. Nós aprendemos aqui no domingo, que ser filho de Deus é estar inteiramente identificado com Ele. É mudança de paternidade. Nós estávamos lá como bastardo, Ele nos adota, e agora nós temos a natureza de Cristo em nós. O crente precisa parar de anunciar que é crente, ele precisa viver como um crente. Os cristãos foram chamados de cristãos, não porque eles falaram, ó, chama a gente de cristão. Não, era algo que eles estavam tentando denegrir a imagem. Foram chamados de pequenos cristos, ou seja, imitadores de Cristo, numa forma de pejorativa, algo que eles estivessem debochando dos cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Meus irmãos, a nossa vida tem que refletir um testemunho idôneo, completo, vidas transformadas, testemunho de Cristo, vidas inundadas pelo poder do Espírito Santo, vida voltada para o Senhor. Nossas vidas, elas podem ser lidas por todos os homens. Nós somos carta aberta. O povo está olhando para mim e para você, porque nós um dia falamos, eu sou de Jesus, eu sou batista, eu sou da igreja, Jesus me salvou, eu sou regenerado, eu sou transformado. A sua vida agora está exposta e o mundo olha para você e o mundo espera de você coerência com aquilo que você disse um dia. Até quando nós vamos nos comportar como cristãos dentro de um templo? E quando saímos para fora, nós vamos mostrar que somos filhos de Belial. Até quando? Até quando você vai ser cristão quando uma pessoa estiver olhando para você? Mas quando você estiver sozinho, você vai ter ações que revelam que você não é filho de Deus. Uma vida transformada não é assim. Um homem transformado, ele foi tocado pelo poder do Senhor. E a vida dele agora é uma vida escrita no coração daqueles pais da igreja. É uma vida também lida por todos e conhecida por todos os homens. Você será perseguido por amar a Cristo, não elogiado. Você acha que você chega numa cidade e você diz, eu sou um cristão, e você começa a testemunhar como cristão ali durante um mês, você acha que as pessoas vão te amar? As pessoas vão querer matar você, porque você vai contra elas, você vai dizer para elas que tem coisas que elas estão fazendo que é pecado e afronta a Deus, e se eles não tiverem um arrependimento, eles serão lançados no inferno. Como vocês querem ser amados? Como vocês querem ser aplaudidos? Meus irmãos, eu e você precisamos de prestar atenção. Nós precisamos de colocar a nossa cabeça no lugar. Nós não seremos amados. Muito pelo contrário. Nós seremos odiados porque Cristo foi odiado. Nós seremos perseguidos porque Cristo foi perseguido. Os discípulos e apóstolos foram perseguidos. Porque a sua vida, ela reflete Cristo Jesus. E sem você abrir a boca, você condena o pecado. O teu modo de vida é tão íntegro, é tão inteiro diante do Senhor,
que pelas suas ações e aquilo que você deixa de fazer, você condena as pessoas que estão ao seu lado. Porque elas não se conformam. Porque você não se corrompe. Porque você não vê certas programações. Porque você não concorda com a moda atual. Porque você não concorda com as palavras atuais. Porque você foi transformado por Cristo Jesus. Eu aprendo também mais uma verdade: o Espírito de Deus produz crentes em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 3: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Meus irmãos, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Mas aquele lavado no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo vai escrever os mandamentos no seu coração. As pessoas pensam que a atuação do Espírito Santo é dar cambalhota, é pular, é plantar bananeira no culto, essas coisas não. Quando Deus produz, Ele produz vida diferente. Os valores são tocados no coração de um novo nascido. Os valores que ele tinha antes da sua conversão são abandonados, porque ele morre com o velho homem. E agora o Espírito Santo escreve no seu coração. Meus irmãos, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, nos corações. A vida do crente é escrita pelo Espírito Santo. Eu não preciso mandar o crente parar de roubar, ele já parou. Quando o Espírito Santo habitou nele, o Espírito Santo entrou, quando ele se arrependeu verdadeiramente, ele já parou de roubar. Eu não preciso ficar mandando o crente parar de beber, não, porque o Espírito Santo inundou a vida dele, ele foi transformado, o Espírito Santo está nele, ele já abandonou isso. Eu não preciso falar para ele parar de adulterar, não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já escreveu naquele coração, aquela vida foi transformada. E se o diabo soprar nele, ele vai resistir pelo poder do Espírito Santo. E se porventura ele cair em algum momento, ele vai se arrepender profundamente, como Davi se arrependeu, de uma maneira de lágrimas, de uma tristeza pelo pecado, de uma dor pelo pecado, e ele vai voltar. Porque o Espírito está nele. Nós precisamos entender isso. São escritas no coração. Essas pessoas estão plenamente identificadas com Cristo, porque o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, habita nesse coração. As pessoas falam: nossa, aquele cara é da igreja, mas ele é pior do que o do mundo. Ele pode ser de dentro da igreja, mas ele não é a igreja. Ele pode ter roupa de crente, mas ele não é crente. Ele pode carregar uma Bíblia de crente, mas ele não é crente. Porque se ele estiver em Cristo Jesus, ele vai produzir coisas de Cristo Jesus. Deus escreve sua lei no coração das pessoas que são salvas pela graça. O favor imerecido alcança. E a graça é uma graça que produz, não é uma graça morta, uma graça chamada de graça barata, mas é uma graça que vem e que muda, e muda cada dia, cada manhã. Esse favor está enchendo o coração desse cristão. O Espírito de Deus produz verdadeiros crentes. Meu irmão, muitas vezes você olha para uma pessoa que está dentro de uma denominação, essa pessoa não prega aqui no púlpito, essa pessoa não tem uma voz para cantar, essa pessoa não participa de alguma atividade aqui, mas essa pessoa é lavada no sangue do Cordeiro. E ela está ali como intercessor. E ela não perde tempo na sua vida, e ela busca Deus de todo o seu coração. E talvez você não saiba, mas essa pessoa que você pensa, olha, não tem valor na obra, ela está intercedendo pela sua vida há tempos. Ela te ama tanto que ela ora por você há tempos.
As estrelas, né, que a gente chama de estrelinhas da igreja, querem aparecer, querem as luzes. Mas o verdadeiro crente, ele não busca a luz. Ele busca Cristo, todos os dias, Cristo. Meus irmãos, os falsos crentes, eles declaram lealdade a mandamentos, a rituais, a nome de denominações, a líderes, mas eles nunca declaram lealdade ao Senhor. O coração deles está longe de Deus. A verdade não habita neles. Eles gostam de mostrar uma capa. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo. Às vezes eu tenho que explicar. É como aquele queijo cortado em fatias, né? Não vai deixar uma fatia para o mundo, não. Todo o coração. Todas as fatias para o Senhor, para a glória do Senhor. A minha necessidade está em Cristo, é Cristo que eu quero. Meus irmãos, no versículo 4, eu aprendo sobre a persistência do cristão. Olha o que diz aqui. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Meus irmãos, os verdadeiros salvos têm uma vida de persistência no Evangelho diante de qualquer circunstância. Aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo no passado. Os moravianos, os livros que eles tiveram a maior reunião de oração de todos os tempos. 100 anos orando 24 horas. A gente se acha bom, não acha? A conversão de John Wesley em um navio que estava numa tormenta. John Wesley já era um pregador famoso. John Wesley viu aquela tormenta, ele teve medo da morte. Mas quando ele vai no porão do navio, ele vê os moravianos adorando. Homens, mulheres, velhos e crianças louvando ao Senhor durante a tormenta. E aí ele viu que ele precisava de Cristo Jesus. Às vezes nós nos achamos crentes, mas a nossa vida não é uma vida de persistência no cristão. A graça de Deus nos capacita a permanecer na palavra, não pelo nosso próprio esforço, mas porque essa graça, ela nos direciona, ela produz em nós o caráter de Cristo, e ela nos direciona à vontade do Senhor. Nós precisamos entender, só por intermédio de Cristo, da sua graça, é que nós temos tal confiança em Deus. O cristão verdadeiro, ele permanece na palavra, porque a graça faz com que ele olhe para o alvo. Por isso os nossos irmãos, ao serem condenados por Nero, a ser jogado nos leões, eles cantavam e louvavam ao Senhor, enquanto os leões estavam estraçalhando alguns deles. E quando Nero então passeava no meio daqueles cadáveres, Nero não se conformava de ver naquelas faces uma expressão de alegria. E ele ficou enfurecido com essas coisas. E ele mandava então de pendurar os crentes em postes nos seus jardins e pintavam de piche e colocavam fogo. Mas aqueles homens e mulheres morriam cantando hinos e orando ao Senhor. E cada um que morria, diz que 50 novos crentes nasciam através daquele testemunho. Confiança no Senhor, vida no Senhor, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, e não para as coisas dessa vida. Versículo 5, muito forte. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu estava nesse último trabalho que eu fui fazer,
E uma irmã pegou seu celular, uma mãe pegou seu celular, nós estávamos ali na roda de devocional, estava ela, o marido dela, o filho e eu, somente, os outros não haviam subido. E ela escreveu lá em inglês e pôs no tradutor para mim. E ela escreveu: hoje eu vou ter que contar uma história de Cristo e eu estou tremendo. Aí eu li aquilo, falei. Aí peguei minha Bíblia aqui, estava nesse texto, eu abri aqui, 2 Coríntios, ó, mostrei para ela, 2 Coríntios 3, 6. Em inglês eu só falo the books on the table. Ela abriu o texto, leu aquilo e começou a chorar. A nossa suficiência vem de Cristo. Nós não podemos fazer obra nenhuma. Nós não podemos nada. Não está em nós. Queremos fazer acontecer, estamos equivocados. Deixa comigo que eu faça acontecer. Não, misericórdia, essa não é a palavra. Nós precisamos desprezar a nossa autossuficiência. Nós precisamos desprezar a confiança em nossa capacidade. E nós precisamos avançar, esperar somente no Senhor. Ele é a nossa suficiência. Aquela mulher ia apenas contar uma história para 10 ou 15 pessoas. Mas ela tremia, e eu gosto de gente assim, que treme quando vai falar do Senhor. Que tem medo de falar alguma coisa errada e de distorcer a palavra de Deus. Nós vemos hoje, as pessoas se convertem e já querem pregar para tudo quanto é lado. Querem pegar um versículo aqui que nunca estudaram o contexto e querem sair aí metralhando todo mundo. Autossuficientes. Essa não é a direção. Precisamos entender que a Bíblia diz que até o nosso próprio julgamento é um trapo de imundícia. Nós precisamos entender que não há poder em nós. Só Deus pode nos levar a pensamentos, ações e visões da vida corretos. Só Deus. Se eu começar a confiar na minha capacitação, é onde eu vou cair. A nossa suficiência vem de Cristo, quer dizer, dependa inteiramente de Deus. É o que nós podemos e o que nós devemos fazer. Depender totalmente, inteiramente de Deus. Eu sou miserável, Deus é poderoso. Se Ele quiser usar o vaso, vai ser bênção. Se Ele não usar o vaso, é um fracasso. Então, depende dEle e não de mim. Eu confio nele e não em mim. Eu confio no conhecimento e na sabedoria de Deus, não no meu conhecimento e nem na minha sabedoria. A nossa vida precisa ser voltada para o Senhor. A nossa suficiência vem de Deus. Eles não estavam confiando naquilo que eles faziam. E esses homens foram usados por Deus para fazer prodígios. Lembra da porta do templo, quando Pedro e João estavam para ir orar? Lembram? O homem lá paralítico, desde a infância, pediu alguma coisa, ele falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Se acontece isso com qualquer um de nós hoje, será que nós estamos preparados? Será que nós sabemos, se Deus nos usar para operar um milagre, um paralítico levantar da sua cadeira e andar? Será que nós estamos prontos para pregar que quem fez foi Cristo e não fomos nós? Que a nossa suficiência é Cristo e não é nossa? Será que nós estamos prontos para falar: olha, não venham atrás de mim, porque é Cristo quem efetuou isso? Ou será que quando fizer uma fila na porta da nossa casa, nós vamos falar: eu sou bom? Essa é a tendência do nosso eu, né? Daquele velho homem que a gente mata todo dia, né? Todo dia a gente derruba ele um pouquinho na força da palavra. Meus irmãos, a nossa suficiência deve vir do Senhor. Último versículo. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa aliança foi estabelecida na cruz do Calvário. E agora nós somos o ministério da reconciliação, porque nós vamos chamar as pessoas para olharem para Cristo Jesus. As pessoas que estão afastadas de Deus, nós vamos chamar, nós vamos convidar
pela palavra de Deus, para que elas olhem para Cristo Jesus, a aliança feita no Calvário, a única que pode salvar um homem da condenação e colocar na eternidade. Meus irmãos, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Tem muitas pessoas que confundem esse texto, dizendo que você não pode estudar muito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é nada disso. A lei mata. A lei condena. Pela lei eu não sou salvo e nem você, nós estamos condenados pela lei. Se nós tentarmos viver pela lei, nós morremos de uma vez por todas. Eu e você não conseguimos observar a lei. A lei é boa? Sim. Mas nós não conseguimos obedecê-la. Então nós precisamos o quê? Da graça, do favor de Deus. A lei, ela tem essa grande utilidade. Ela mostra que você não consegue observá-la. E que você já infringiu toda ela. E você precisa então de um Salvador. Então é a hora de você olhar para a lei, ver que você já ofendeu a lei e que você agora não tem mais solução, você está condenado. Então só te resta uma coisa: correr para Cristo Jesus e dizer: Senhor, pequei contra os céus, preciso de salvação, e só em Cristo Jesus eu encontro salvação. Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito vivifica a graça e a manutenção de uma vida em Cristo. É isso que nós precisamos. É isso que nós devemos querer. Eu e você, sem Cristo, nós somos os piores. Se a graça por um instante nos é tirada, nós somos os piores. Eu quero ler o último texto. Deixa eu ver se eu encontro aqui em Romanos. Eu quero que você entenda esse texto, porque esse texto mostra eu e você sem Cristo Jesus. Ele está lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 9. É o texto que nós deveríamos olhar para ele e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua salvação, porque sem a tua salvação eu estou aqui. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se a graça nos for tirada, esses somos nós. Esses somos eu e você, sem Cristo Jesus. Não aproveita nada. Não aproveita nada. Será que isso nos faz ter um coração mais quebrantado? Será que isso nos faz olhar para nós diante do espelho e falar: Senhor, sou um miserável sem o Senhor? Será que nós ainda podemos falar o que a gente sempre ouve: olha, eu quero que Deus me dê o que eu mereço? Se Deus for te dar o que você merece, o que eu mereço, você vai ser fulminado e derramada a ira dele sobre a sua vida. A graça é um favor imerecido. A misericórdia é Deus não dar aquilo que eu mereço. Então eu quero que você entenda: o único caminho, a única verdade e a única vida está em Cristo Jesus.
Não há outro caminho senão Cristo Jesus. Não há outra verdade senão Cristo Jesus. E não há outra vida senão Cristo Jesus. Então nós precisamos recorrer para Cristo Jesus. Nós precisamos amar o seu sacrifício na cruz. Nós precisamos amar a ressurreição. Deus o levantou dos mortos. Nós precisamos entender que isso é o penhor da nossa ressurreição. Isso garante que um dia nós seremos ressurretos e estaremos na glória na eternidade. Não merecemos? Não. Mas Ele nos amou? Sim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe as suas famílias, ou as nossas famílias que não estão completas aqui essa noite. Que Deus abençoe as pessoas que trabalham conosco. Que Deus visite esta igreja de maneira profunda, trazendo arrependimento, no nome de Jesus. Amém? Vou convidar o pastor Gerson para estar encerrando com uma oração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos, então, depois voltar para as nossas casas cheios do Espírito Santo. Que Deus nos dê graça em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma alegria, um prazer para nossas vidas ouvir uma mensagem dessa, que às vezes a gente fica com vergonha mesmo, do Evangelho de Jesus Cristo, porque nós temos tanta luta, tantas tentações nas nossas vidas, e muitas vezes nós arriamos a palavra certa lá na roça, né, pastor? Às vezes nós arriamos, muitas vezes. E deixa sim com vergonha uma ministração dessa, né? Mas nós somos dependentes de Cristo, dependentes da graça, e nós precisamos mesmo buscar em Deus e firmar os nossos passos em Deus, para que, como o pastor disse aqui, as pessoas estão de olho em nós. Eles estão de olho em nós a cada segundo. Nós somos vigiados 24 horas. E nós não podemos negar o nosso Deus, o nosso Cristo Todo-Poderoso. Nós temos que fazer o possível e o impossível, para que Ele nos fortaleça mesmo. Porque, pelo que nós temos visto, está próximo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos parar no meio do caminho. Nós temos que prosseguir na fé, em nome de Jesus Cristo. Eterno Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, ó Senhor Deus, por essa palavra, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa mensagem, Pai, e nós carecemos do Senhor, nós somos carentes do Senhor, Pai, para nos fortalecer mesmo nos caminhos do Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, que as vidas, Senhor Deus, que estão aí fora, que possa ver em nós, Senhor Deus, a luz do Senhor sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós nos despedimos, Senhor Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Vão na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?